Boa tarde a todos. Vamos conversar. Hoje vai ser uma live muito interessante. A gente vai abordar algumas questões um pouco polêmicas dessa nossa realidade, né? Que é a regulação dos meios digitais. Nós teremos dois convidados bem especiais, o Elber e o Pedro Henrique, e eu acho que eles vão poder contribuir muito com essa discussão que é bem atual, especialmente em ano de eleição, né? A gente viu o impacto que teve a questão de fake news e em geral o impacto das redes sociais nas eleições passadas, desde as duas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, as eleições brasileiras, e eu acho que vai ser um tema bem relevante e interessante da gente discutir. Eu acredito que uma novidade que a gente vai ter também para essas próximas eleições envolvendo as redes sociais e a parte jurídica vai ser que pela primeira vez da história provavelmente vai ter a questão de inteligência artificial vai ter uma relevância bem grande nos meios digitais e de comunicação em massa. Esse é um outro ponto que a gente vai discutir também, o impacto disso nas frentes regulatórias, nas frentes legais, com o Pedro. Introduzindo um pouco da sua jornada, né, nesse meio jurídico e digital. Se você quiser se apresentar. Claro. Então, começando pelo começo, meu nome é Pedro Henrique, eu sou bacharel em Direito. Eu comecei o meu interesse pela área do Direito Virtual na faculdade, inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para o tema, especificamente sobre o tema da liberdade da expressão nas redes sociais, saber a diferenciação entre discurso de ódio e de internet, e futuramente eu pretendo me aprofundar ainda mais, seguindo o mercado, acompanhando a evolução da tecnologia nesse meio. Eu acredito que ainda vai gerar muita discussão e muito campo de estudo e de análise pelo tamanho da complexidade. Mas, basicamente, é isso. Legal. E, Pedro, o que te motivou a estudar esse tema que é relativamente novo nessa discussão? Primeiramente, eu sempre tive muito interesse nas questões da internet. Eu sempre utilizei, sempre fui muito ativo em rede social. E a partir do momento que eu comecei a faculdade de Direito e descobri que eu poderia estudar ambas as áreas no mesmo contexto e também dada a discussão muito recente sobre a liberdade de expressão dentro desse campo, foi o que também teve uma questão em específico que me chamou muita atenção, que foi o tema do meu TCC, que foi a questão de um influencer abordar um assunto que foi meio controverso, falar sobre como seria se pessoas que concordam com ideias extremistas tivessem o direito de se expressarem abertamente. E isso, obviamente, depois a gente vai fundamentar, porém, é algo muito controverso, é algo muito que tem mais impacto negativo do que o supostamente positivo que ele tentou alegar. Esse foi o principal ponto que me fez querer estudar esta parte, porém, existem muitas outras nuances, muitas outras discussões que podem ser abordadas no mesmo contexto. Legal. A gente conversou um pouco sobre esse caso desse influencer, né? Foi o caso do Monark, que era que era o apresentador do principal podcast do Brasil, né? O Flow. E Exato.
situação bem polêmica mesmo, até hoje gera muita discussão. E como que você vê esse tipo de abordagem? Primeiro, assim, a gente precisa separar duas coisas, né? Uma das coisas é as reações que as pessoas têm a favor e contra a pessoa, e outra coisa é a questão jurídica, né? O que seria uma abordagem legal para isso. Focando na questão jurídica, no caso do Monark, que ele fez aquela menção a um partido é, é, Extremista. que extremista, e depois ele sofreu muitas consequências. Como você vê essa parte legal do que ocorreu com o Monark? Então, se a gente se basear na Constituição Federal, a questão do discurso de ódio, ela não é assegurada. Esse é o principal ponto. A gente precisa saber diferenciar discurso de ódio de liberdade de expressão. E no nosso país existem outras legislações pelo mundo que talvez permitam esse tipo de disseminação de ideia, porém no Brasil não é algo garantido pela Constituição. Então isso gerou uma movimentação muito grande até na comunidade jurídica, né, em relação à declaração dele. Aí muitos juristas famosos se posicionaram contra, explicando essa questão do direito da liberdade de expressão, como ele não é absoluto, ele tem suas limitações. E claramente o que ele alegou é algo muito prejudicial também pelos princípios da dignidade humana, pois seria assim abertamente alegar fatos não, perdão, alegar discursos que causam dano a outras pessoas não tem como ser considerado algo como liberdade de expressão. Uhum. Legal, legal. O Elber o Pedro Henrique, ele se apresentou e nós começamos a abordar um tema, que foi o caso do Monark. Mas antes da gente se aprofundar nisso, se você quiser, por favor, se apresentar para as pessoas te conhecerem. Claro, meu nome é Elber, sou bacharel em Direito, trabalho na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e estou na chefia de cartório, um cartório de uma cidade chamada Rolim de Moura, já na chefia já há 10 anos e no TRE vou completar 19 anos esse ano de 2024. Bem legal, bem legal. Elber, a gente no começo até comentei, né, que essa questão das redes sociais já tem gerado algum impacto em diversas áreas da nossa sociedade, inclusive nas eleições, né? Desde as duas últimas eleições americanas já teve um impacto bem grande, né? A última eleição brasileira, as duas últimas eleições brasileiras também. E eu acho que vai ser legal a gente abordar esses temas, aproveitar da sua experiência nessas áreas também, para a gente poder fazer uma discussão aqui aberta sobre isso. Só para concluir esse caso polêmico, né, do Monark, eu acredito que você acompanhou na época, né, que ele fez um comentário sobre um partido extremista e isso gerou muito barulho, né? E esses barulhos que ocorrem, eles normalmente impactam, assim, tem duas frentes, né? Tem a frente da opinião pública, o que as pessoas acham e não acham, e aí tem os extremos e tem várias opiniões, e tem a questão jurídica legal daquilo, né? Qual é a sua leitura sobre esse ocorrido com o Monark, focando do ponto de vista jurídico? Temos no direito nada é absoluto, né? Eu acho importante partir desse ponto. Então, a liberdade de expressão também não é. Sequer a vida é um direito absoluto, porque num estado de guerra ela pode ser perdida, enfim. E, enfim, eu acredito que nesse caso houve um excesso de liberdade de expressão
a Constituição ela veda esse excesso e, e a gente tem que ter cuidado, né? Liberdade de expressão não pode servir de subterfúgio para a gente atacar a dignidade de pessoas, de grupos, ferir algumas garantias individuais, enfim. Eu acredito que houve um excesso na liberdade de expressão com relação aos conteúdos manifestados ali pelo monarca. Ele interpretou de forma equivocada. E talvez ele tenha sido punido com um rigor muito grande da própria rede social, né? Sim, legal. Para as pessoas que não dominam o assunto, qual é o limite da liberdade de expressão, Elber e Pedro? Bom, pela pesquisa, pelo estudo, análise da Constituição, a liberdade de expressão de um termina no momento que ele infringe direito de outrem. A partir do momento que a declaração alegada liberdade dessa pessoa causou um dano a outra pessoa, seja a sua dignidade, seja a sua história, seja a sua moral, isso já não pode ser mais considerado como liberdade. Legal. E qual é a sua leitura, Elber, sobre o limite da liberdade de expressão? É muito legal. O Brasil, ele evoluiu bastante, sobretudo nos últimos 10 anos, em relação a, a essa discussão, ao que se fala nas redes sociais, na internet. Por quê? Porque atinge um público muito grande, né? Então, tivemos já em 2014 o Marco Civil da Internet, que trouxe alguns princípios. E, e é interessante levar em consideração, Felipe, esses princípios lá se repetem. São princípios da dignidade humana, por exemplo, que está previsto na Constituição. O legislador repetiu e direcionado à utilização desses conteúdos na internet. Isso abrange toda a internet, né? Redes sociais, aplicativos, enfim. Então, como bem disse o Pedro, é isso mesmo, penso da mesma forma, o direito à liberdade de expressão, ela não é ilimitada, assim como nenhum direito é ilimitado, ele está balizado pelo direito dos outros, né? Pela inviolabilidade ali da imagem, da boa reputação, do credo. Então, não é ilimitada, a opinião é essa, deve ser balizado. O Marco Civil da Internet, essa lei trouxe alguns princípios bem interessantes a serem seguidos. E tudo tem um fim social. Todo bem tem um fim social. Nós chamamos de bens juridicamente protegidos. A propriedade é um bem juridicamente protegido, a imagem, a boa reputação, enfim. E essa liberdade de expressão, o uso da internet, ela tem que atingir um fim social, né? Se não atingir um fim social, vai de encontro com os anseios, obviamente, da sociedade, e deve ser balizado por esses princípios. Ah, legal. Para as pessoas assim que não conhecem da lei no detalhe, tá? Mas tem uma percepção daquilo que é legal ou não. E elas pretendem emitir uma opinião na internet. Quais sugestões vocês dariam para elas poderem ter um filtro e saber, bom, isso é algo que eu posso expor a minha opinião tranquilamente, ou não, isso é algo que eu estou agredindo o direito de alguém e eu posso ser legalmente punido por isso.
Começando com você, Pedro, por favor, e depois o Elber, se puder dar a opinião também. Acredito que a melhor forma seja, primeiramente, se basear em fatos. Tudo que você alega na internet, você precisa ter uma base, um fundamento, de preferência notícias, artigos, qualquer coisa que você possa afirmar aquilo com certeza, para não ser o caso de fake news. E também uma questão ética. Até qual ponto eu posso discutir um assunto sem ofender outras pessoas? É algo que tem que ser levado em consideração, principalmente assuntos delicados, assuntos polêmicos, em relação ao conhecimento da história de minorias, enfim, no contexto, você precisa saber que você está lidando com fatos e também respeitar as diferenças, né? E também saber lidar com opiniões diversas daquela que você está defendendo. Acredito que seja isso. Legal. E na sua visão, Elber, como as pessoas podem, as pessoas que não conhecem da lei no detalhe e querem dialogar ou expressar a opinião delas no digital, como elas podem ter essa percepção do que ela pode e do que ela não deveria falar no digital? Legal, boa pergunta. Puxando um pouquinho já para o eleitoral, candidatos ou pessoas já detentoras de mandato eletivo, as nossas decisões dos tribunais, elas são no sentido de que essas pessoas são pessoas públicas, essas pessoas escolheram esse caminho. Então, o que os meios de comunicação falam sobre essas pessoas que escolheram seguir essas carreiras políticas, ele é um pouco mitigado. Né? Obviamente que a gente não pode atingir a imagem dessa pessoa, os direitos de imagem da personalidade mesmo da pessoa, a gente não, obviamente não pode ter esse cuidado de agredir, de difamar a pessoa, né, o indivíduo. Então, tem que ter esse cuidado. Se não for agentes políticos, pessoas famosas que estão ali com a vida pública, tem um cuidado ainda maior, certo? Com relação a esses comentários que são tecidos na internet. E se for alguma pessoa pública que tenha, né, a vida exposta ali, seja por uma carreira política ou seja artística, por exemplo, se for levar ao conhecimento público, que seja bem embasado, como o colega Pedro falou, bem falado, ter cuidado com fake news, né, verificar se aquela notícia realmente é procedente, porque pode incorrer até num crime, né, contra, né, e responder, criminalmente, inclusive. Bem claro, ficou bem claro. Existem algumas coisas que nós já sabemos que não é legal de se fazer. Injúria, difamação. E essas leis já existem muito antes de existir o universo digital. Quando a gente olha para aquilo que existe jurisdição no mundo real versus a jurisdição no digital, tem alguma diferença ou não? As leis se aplicam igualmente? Porque existem muitas pessoas que discutem isso, né? No digital eu falei isso, na vida, no dia a dia eu não posso, ou vice-versa. Então, assim, primeira pergunta existe essa diferença? E se sim, quais são? Já que a gente já está nesse ritmo, Pedro, se você puder dar sua opinião sobre isso. Então, em relação a isso, a própria lei do Marco Civil da Internet traz que devem ser respeitados na rede os princípios garantidos pela Constituição em relação à liberdade de expressão. Então, eu acredito que
não deve ser separado a questão do real e virtual, porque a maior problemática da internet, na verdade, é a questão do anonimato, que às vezes a pessoa ela pode gerar um conteúdo, gerar uma ideia que seja ofensiva, mas ela consegue, tipo assim, não enfrentar consequências legais por causa da questão do anonimato. Então, quanto mais a gente manter as questões legislativas do mundo fora da internet dentro do ambiente virtual, mais a gente consegue manter ele um ambiente correto, né? Um ambiente que não há a disseminação de ideias odiosas. E também, se for para falar sobre exemplos, existe muitas discussões, na verdade, existe até jurisprudência no sentido de que a mera manifestação no ambiente virtual, ela gera consequências no ambiente social. Como, por exemplo, no âmbito do trabalhista. Se um funcionário, se um colaborador de uma empresa curte ou comenta algo que fala difama ou faz algum tipo de injúria em relação a algum superior ou a imagem da empresa, isso pode configurar como justa causa. Então, tem que tomar muito cuidado com o que é postado, tudo que é feito na internet, pois sim gera consequências no mundo real. Então, é importante manter esses dois lado a lado. Interessante. Elber, e na sua visão, essa diferença entre o mundo real e o virtual, quando se trata de leis, ela existe? Se existe, quais seriam? Legal, legal. Eu vou exemplificar com o que eu vi no decorrer da minha carreira. Eu acompanhei essa transição. Quando eu ingressei na Justiça Eleitoral, não havia redes sociais, não existia, a gente não se falava em viralização de informação, no máximo no município, né, ou numa região, com base nos impressos. Eu já tive, por exemplo, que atuar no cartório, onde se teve uma decisão judicial determinando que fossem recolhidos todos os jornais que estavam sendo confeccionados, né? Chegou ao conhecimento do juiz que determinado jornal iria circular no dia seguinte e aquilo iria ferir a honra, a imagem de determinado candidato. Então, recolheu-se toda a propaganda. Veja, essa mesma lei que a gente utiliza, no caso eleitoral é a Lei das Eleições, 9.504, continua utilizando essa mesma lei para as questões envolvendo as redes sociais, os conteúdos online, porque só mudou o meio, certo? Então, é importante a gente aproveitar, porque as condutas ilegais continuam, muitas vezes são as mesmas, certo? Pode acontecer do legislador entender que, em razão da velocidade que a informação chega às pessoas, que exige um rigor maior, que exija talvez um procedimento mais célere, que aquele procedimento antigo não se trazer para hoje não vai resolver. Isso aconteceu com as eleições, né? Houve mudanças na lei 9.504 e nas resoluções que regulamentam. Então, andam lado a lado, como o Pedro falou, concordo. O crime contra a honra continua, né? Ele existe há bastante tempo. Se você falar de alguma pessoa que cause uma difamação, que incorra, né, na tipificação penal, na difamação, no injúria, calúnia, nas redes sociais, continua sendo crime previsto lá no Código Penal. Então é isso. Não sei se consegui ser muito claro. Conseguiu. Vocês dois foram muito claros. Foram muito claros. Então, assim, o que é crime no offline é crime no online também, e as pessoas precisam ficar atentas a isso, né? O online, ele tem tem dois agravantes, né? Tem essa questão que a pessoa pode se beneficiar do anonimato para poder cometer esses crimes,
Mas tem uma outra questão que é o registro digital que isso gera. Porque se alguém faz uma injúria contra mim, às vezes é, na minha frente, e não tem testemunhas e não tem uma forma de comprovar, é muito mais difícil do que se a pessoa vai e posta no digital e fica aquilo virtualmente para todo mundo ver e acaba gerando esse rastro, né? Pelo menos essa é a minha percepção olhando de fora. É a mesma percepção que vocês têm? Sim, com certeza. Em relação a isso, também dá para abordar a questão da responsabilidade da rede. Até qual ponto, isso é algo muito discutido, até qual ponto o fornecedor da rede social é responsável pelos conteúdos que são postados, que são discutidos dentro. Então, por isso é muito importante esse fornecedor trazer formas da própria comunidade colaborar com a manutenção, com a manutenção do ambiente saudável online. Um bom exemplo, por exemplo, no Twitter tem a questão das notas da comunidade, onde os próprios usuários podem fazer anotações e dar contexto sobre notícias ou algo tendencioso, e isso fica muito claro dentro da rede, fica logo abaixo do post, tem todo o texto lá escrito, e as pessoas colocam fonte, colocam todo o contexto, e isso é uma forma muito interessante de combater a fake news, e também disponibilizar meios de denúncia. É importante que tenha um moderador, uma pessoa, um grupo, uma equipe que esteja monitorando essas denúncias e sabendo contextualizar também é muito importante, porque para não correr o risco de algo ser censurado por estar num contexto diferente daquilo que foi alegado. E por isso é muito importante essa moderação ativa, né? Tanto de comunidade com o responsável pelo fornecimento. Legal. Elber, o que você acha desse aspecto? Eu penso que evoluiu muito. O que o Pedro falou da moderação ativa. Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar de embates que houve com Telegram e Judiciário Brasileiro, WhatsApp e Judiciário Brasileiro. Felizmente, avançamos nessa matéria e nas relações. Inclusive, é um dos princípios do Marco Civil na internet a colaboração, né? A colaboração entre essas plataformas, colaboração com o judiciário, com os órgãos do judiciário, com as polícias, Ministério Público. Então, eu penso que o carro-chefe, talvez uma das palavras mais importantes seja isso, a colaboração e a abertura para que trabalhem juntos e evitem, criem mecanismos para que segure um pouco a viralização. Muita gente, eu já ouvi falar, pessoal do marketing, pessoal do tráfego pago, quem trabalha com isso, poxa, na época da eleição é horrível, o faturamento nosso cai. Eu entendo perfeitamente, sei que é chato, mas durante a eleição, por exemplo, é um período curto e que uma viralização da informação falsa, ela prejudica todo um sistema democrático. Então, penso que tem que haver essa baliza, respeitando a liberdade de expressão, né, sem tolher. Né? E é difícil chegar nesse equilíbrio. É muito difícil, não é uma tarefa fácil para quem está escrevendo sobre isso, para quem está legislando, né, minutando lei, enfim, é uma tarefa árdua. Mas a colaboração, eu penso que é a palavra de ordem ali para conseguir atingir esse fim social da internet. Sim. É um desafio mesmo criar um ambiente viabilizar um ambiente saudável no digital, evitando essa questão de fake news, essa questão de discurso, de ódio, os famosos haters, né?
Eu acredito que isso vai virar uma profissão. Tem alguns caras que vivem disso. É, e quando a gente olha nisso na perspectiva das plataformas, ela sendo o juiz ou viabilizando esse caminho, né, de julgar o que é verdade ou não, e a gente poderia até ir para uma questão filosófica do que é verdade e o que não é. Como que vocês imaginam isso sendo solucionado? Porque eventualmente você falou, vocês comentaram de colocar referências àquele argumento que está sendo dito. Mas será que a referência também é verdadeira? Será que aquela fonte que está sendo colocada ali, por trás dela tem uma pessoa que escreve, tem alguém que aprova a matéria para isso? Será que também não é enviesada? Como a gente garante que aquilo que está sendo dito é verdade? Quem vai ser o garantidor da verdade? Porque esse é um desafio, né? Então, vocês têm alguma sugestão para isso? Eu acredito que, na verdade, a legislação ela está evoluindo em relação a esse assunto ainda, pois é algo muito recente, é muito difícil de configurar e, de fato, fundamentar o que é conduta online, por ser algo que surgiu tipo, agora, nos anos recentes. E também essa questão da fonte, eu acredito que seja necessário sempre consultar fontes que são consideradas confiáveis, que têm um grande número de índice de aprovação. Eu acho que também a comunidade pode participar bastante nesse sentido. E é, acompanhar, né, as discussões e seguir a linha que parece mais condizente com a verdade. Mas é aquilo que já abordamos. Como é algo muito dos dias atuais, então ainda está sendo discutido, está cabendo muita discussão. Porém, eu acredito que daqui a um tempo nós vamos ter um código ou algo completamente exclusivo para o âmbito virtual, porque é algo muito abrangente, então vai ser necessário em algum momento. Legal. E qual seria a sua sugestão, Elber, para se a gente quer reduzir as fake news no digital, alguém precisa dar o carimbo do que é fake e o que é verdadeiro, né? Como solucionar esse dilema, esse enigma de o que é verdade ou não? Legal, Felipe. Pergunta muito boa. Eu não querendo sair pela tangente, mas não existe resposta fácil para problema complicado. Algumas tentativas que já estão sendo feitas de reunião de veículos de comunicação. Há quem critique também, né? Há quem critique, não, mas esses veículos de comunicação são tendenciosos. Então, não vai ter uma resposta fácil com relação a essa moderação, né? Quem vai ser o dono da verdade, né? Eu penso que tem que ser o mais amplo possível, com participação da imprensa, talvez institutos de pesquisa, órgãos públicos interessados no assunto, talvez seja uma saída, essa colaboração de instituições heterogêneas para que se tenha um resultado eficaz. E outra coisa, eu vou puxar aqui do direito penal. O direito penal não é tudo que é crime, né? Tem um princípio lá do direito penal chamado fragmentariedade. O legislador, ele elege o que é muito importante. Por exemplo, a pedofilia. Pedofilia, eu tenho certeza que se esses assuntos que forem tratados no Congresso Nacional, certamente o combate ele tem uma adesão enorme, né? Porque a nossa sociedade é extremamente contrária à pedofilia. O racismo também, né? Agora, tem questões que dividem opiniões, e essas questões vão ser objeto de discussões muito profundas, né? Às vezes, o que é falso para um não é falso para outro,
né, acontece isso. Então, é, é algo que a gente vai discutir durante um tempo ainda, eu acredito. Mas, voltando, né, à colaboração, eu penso que um grupo heterogêneo talvez seja um bom início. Uhum. Legal. Então, sua sugestão é assim, a tomada de decisão para aquilo que é verdade ou fake news, ser determinado por um grupo heterogêneo, pessoas com visões distintas Isso. E que a e eles maioria, e que, e que muitos assuntos não sejam levados, que seja, assim, o que é sensível para a nossa sociedade, que tem uma porcentagem muito grande da sociedade brasileira que adira a esse. Eu dei o exemplo da pedofilia, né? Por exemplo, pedofilia, ninguém aceita pedofilia. Então, esses assuntos, o quanto antes tem que sair da rede, certo? Agora, outros assuntos, para não ferir a liberdade de expressão, poderia não ser tratado com o mesmo rigor. Uhum. Interessante, interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta, como se vocês fizessem parte do brainstorming, da reunião de brainstorming de desenvolvimento de produtos da Your Club. Imagina que a Your Club ela queira mitigar ao máximo essa questão de fake news, mitigar ao máximo essa questão de discurso que acaba gerando injúria ou difamação e queira viabilizar um ambiente de desenvolvimento pessoal e coletivo, que é essa proposta da Your Club. E a gente tem esse desafio de criar esse ambiente de uma forma mais justa o possível, sem ser enviesado. Qual a sugestão que vocês dariam de forma um pouco prática? Assim, olha, eu colocaria uma governança semelhante ao que é implementado pela rede XYZ, ou eu colocaria um comitê que avaliaria as questões mais críticas, ou etc. Qual seria a sugestão que vocês dariam para esse problema? Eu acredito que, utilizando o contexto da proposta da rede, uma comunidade dentro da rede especificada para esse assunto, para discutir, para apurar fatos, para mostrar o que é fake, o que é verdade, e implementar isso na moderação de forma geral da plataforma. Isso sendo por meio de votação, digamos, por exemplo, o membro que fez a publicação, que apurou esse fato, ele é um membro que é reconhecido entre a comunidade. É uma pessoa que todo mundo confia para poder fazer esse trabalho. Parece uma ótima forma. A questão aquilo que eu tinha mencionado também, das notas que o Twitter já usa atualmente, da questão do contexto, da questão da explicação daquilo que está sendo apresentado, é uma ótima oportunidade, é uma ótima alternativa também. Então, eu acredito que seria dessa forma, seria trabalhando a confiança entre os usuários, gerando discussões, abrindo possibilidades, né, de apresentar opiniões diversas sobre o mesmo assunto e pela apuração dos fatos, né, trazendo fontes, trazendo junto a matérias confiáveis, né, matérias de veículos de mídia conhecido e, enfim, tudo a forma de evitar que notícias falsas ou fatos falsos sejam considerados verdadeiros e causem o efeito de popularização que ocorre dentro da rede, né, que é a disseminação muito rápida da ideia. Então, aquilo precisa ter uma apuração. Legal. E na sua opinião, Elber, como a Your Club pode atingir esse objetivo de criar uma rede que mitigue
discursos de injúria e difamação, fake news, e proporcione um ambiente de desenvolvimento pessoal e coletivo. Legal, eu acredito que a Yacht Club já faça, né? Eu já lembro de já ter visto algo nesse sentido de passando os valores da comunidade para os seus membros. E a Your Club são grupos dentro da Your Club, né? Então, talvez a própria participação desses grupos, chamá-los para tomar decisão, talvez os grupos, quando estiverem maiores, com mais membros, talvez os maiores, enfim, mas chamar membros ali de determinados grupos para auxiliarem na tomada de decisão, seria talvez um caminho ali para o bem comum. Essa é uma função mesmo de mediador, né? E trazendo, eu estou copiando de, de sistemas de mediação dos quais se buscam pessoas da sociedade com reputação ilibada, enfim, que sejam reconhecidas por sua integridade. Talvez seja um caminho. Legal, legal. Você acabou de me dar uma ideia, inclusive, Elber. Muito legal. As pessoas elas podem publicar dentro dos grupos, né? Dentro dos clubes, que a gente chama, né? Os clubes, dentro dos clubes ficam as comunidades. E uma possibilidade seria, uma vez que alguém posta algo e uma outra pessoa denuncia aquele post, então, por exemplo, uma pessoa viu aquele post e falou, poxa, olha aqui, ó, isso daqui é uma fake news, ou olha, isso daqui ele está difamando ou fazendo uma injúria contra alguém. O primeiro nível de análise é daquele, se aquele post é legal ou não, ou é algo que deveria continuar online ou não, poderia ser do próprio líder, a liderança daquele clube, né? Uma responsabilidade dele de olhar e falar, não, pô, olha, isso daqui na verdade não faz parte mesmo. Eventualmente, o comentário não é, o post não é nem algo ilegal ou antiético, mas é contra os valores do próprio clube. Então, assim, o líder pode ver aquilo e falar, não, puxa, isso daqui realmente não nos representa, e tirar aquilo, e decidir por tirar aquilo do virtual. Caso o líder acredita que, não sei, precisa de um outro nível de análise, ele pode passar para a Your Club, e a Your Club, aí nós podemos pensar em uma dinâmica de algum tipo de comitê ou algo que avalie esse conteúdo. Podem ser bem críticos. O que vocês acham dessa ideia? Eu achei uma ótima ideia, porque causa uma proximidade dentro da própria comunidade, né? Do líder estar apurando esses fatos. E também para criação, né, de uma moderação também por parte da Your Club, acima de dentro dessa comunidade para ser aplicada às demais também. Então é uma boa ideia. Legal. Penso da mesma forma que o Pedro. Gostei bem, olha aí. A brainstorm funciona, né? Bem interessante. Eu gostei bastante, Felipe. E realmente, num grupo, normalmente tem um líder, né? Tem aquela pessoa que gera esse grupo e as pessoas têm afeição com esse líder. Então, é bem interessante passar para ele essa incumbência de moderar o que vai ser falado ali no grupo, dentro dos valores que aquele grupo possui. Legal, legal. E gera um senso de responsabilidade coletivo também, né? Isso, E exatamente. isso é legal, isso é legal. É bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais polêmica, eu acredito,
e, e que gera muitas opiniões diversas, né? Quando a gente fala de discurso, né, até mesmo de discurso de ódio, de ferir o direito do outro, um tema muito controverso é o humor, né? O humor, algumas pessoas defendem que não deve ser limitado, porque senão não é humor. Alegam que existe muito mimimi. Antigamente você fazia piada de tudo e hoje qualquer coisa você está ferindo o direito do outro. Por outro lado, tem pessoas que falam, não, a gente tem que ter limites para o humor mesmo, ou temos que ter limite, inclusive para o humor. A pessoa não pode fazer ou falar o que ela quiser no humor. Qual a opinião de vocês sobre isso? O humor entra no pacote dos que não podem dizer o que eles quiserem ou não? O humor deveria ter uma liberdade e isso é o que gera graça no humor. Começando com você, Pedro, o que você acha? Então, na minha opinião, deve ser sim observado limites, porque principalmente não é necessário você ofender algum tipo de minoria ou que seja, sei lá, grupos, qualquer tipo de coisa nesse sentido para ser engraçado. Porque existem diversos exemplos de humoristas que fazem piadas que não envolvem essas questões e continuam sendo engraçados, é uma coisa saudável, é uma coisa que é acessível a todos. Agora, quando a pessoa disfarça preconceito em questões humorísticas, eu acho que isso não deve ser resguardado, não deve ser aprovado pela comunidade de forma geral. Então, eu concordo sim com a limitação da questão de definição, o que é humor e o que não é, porque é possível fazer humor, ser engraçado, sem ofender minorias e ofender grupos. Existem já muitas pessoas nesse sentido. Então, é uma questão de evolução mesmo, de progresso em relação à desnormalização de práticas, de piadas que seja que causam dano a certas pessoas, porque realmente, antigamente era muito mais normalizado esse tipo de prática, porém eu acho que com a evolução da comunicação, a evolução dos meios sociais, a gente precisa desnormalizar algumas práticas. Então, minha opinião é que sim, deve ser moderada. Legal. Então, na opinião do Pedro Henrique, piadas com qualquer discurso que fere o direito de alguém deveriam ser punidas. E na sua opinião, Elber, também deveriam ser punidos ou você acha que o humor pode ter um espaço um pouco maior para um pouco maior de expressão? Eu penso que tem um núcleo, tem que estabelecer um núcleo rígido e fazendo analogia a um átomo, né? Pode adentrar ali nas camadas externas ao núcleo, mas um núcleo tem que ser respeitado. Por exemplo, o racismo, eu já falei da pedofilia, passando do humor para a arte, para a cultura de modo geral. Eu penso que talvez a gente tenhamos uma evolução com relação a isso. Tem algumas condutas, algumas piadas que não são mais toleradas, né? Trazendo aqui aquele Bora Bill, né? Ele foi massacrado porque participou de um podcast e fez uma piada racista, né? Quem estava entrevistando pela, pela feição ficou chateado, né? Com aquela, poxa, não, cara, não é legal isso. Então, acredito que tenhamos evoluído e não está diminuindo, tá sendo objeto de, de cancelamentos, né? Hoje a gente fala em cancelamento nas redes sociais, esse tipo de conduta. O rapaz lá que ficou famoso pelo jargão Bora Bill, ele, depois daquilo, ele deu uma sumida, né? Ele foi um pouco massacrado aí na internet. Então, acredito que tenhamos evoluído, tem que ter um núcleo rígido, mas não tão radical. Eu não tenho uma postura, não porque o Pedro tenha trazido uma postura radical, mas tem que ter cuidado com
tudo com proibir tudo, ser muito radical na questão do proibir, né? Tem que ter um respeito às minorias, à questão de raça, de credo, que estão previstos na Constituição. Então, em tese, a gente já tem uma baliza sobre isso, uma baliza constitucional, inclusive. Mas não radical, não uma proibição a tudo que ofende. Depende, tem que ser balizado. Tem que ser balizado e tem que ter esse núcleo rígido de proibição mesmo, o que se refere à raça, à cor, a minorias, enfim. Concordo. Interessante. Sim, interessante. Tô tentando trazer um ponto que vocês discordem, mas tá difícil, hein? Legal. Um ponto que tem surgido, que tem entrado em discussão bastante e nesses próximos meses eu acho que vai cada vez mais entrar, é a regulação dos meios digitais, né? A gente já conversou ao longo dessa live que as leis que se aplicam no offline se aplicam também no online. Se isso é o fato, por que é necessário uma regulação específica para os meios digitais? Eu acredito que pelo fato dos meios digitais terem suas peculiaridades, né? Querendo ou não, é um meio de comunicação próprio. Então, pela maneira que acontece a interação entre as pessoas, a gente precisa observar que algumas coisas precisam ser específicas para essa forma de comunicação. A questão do anonimato que a gente tratou é uma coisa que só ocorre na rede. Então, é algo que precisa regulamentação específica por esse sentido. Também é algo que está sendo bastante discutido, a questão da inteligência artificial. Tem muita... Recentemente, na verdade, ocorreu um caso com uma cantora famosa que colocaram a imagem dela num vídeo tendencioso, como se fosse ela fazendo aquela coisa, e isso causou danos para a imagem dela. Então, é necessário discutir essas formas, esses meios, quais são os limites, né, da tecnologia em relação à abrangência, quem pode usar, que tipo de conteúdo vai ser aceito, e especificamente acredito que seja pela peculiaridade e pela especificidade da própria internet. Legal. Eu penso também parecido aqui com o Pedro, em razão dessa velocidade, né, que as notícias se espalham. Então, é preciso, veja, por conta da velocidade e outra razão. Quando a gente, por exemplo, não tínhamos meio processual para lidar com algumas situações. Não sei se vocês vão se lembrar, há alguns anos atrás, já tem bastante tempo, a primeira vez que teve uma decisão judicial de derrubar o WhatsApp, derrubou o WhatsApp no Brasil inteiro. Cada juiz estava decidindo de um jeito. Então, se são situações peculiares que não existia há um tempo, e aí? Ele fez isso com base na cabeça dele? Não, ele tinha instrumentos, ele fez ali uma interpretação sistemática da legislação que existia à época. Mas o ruim disso é que tem decisão para cada lado. Então, se não vem uma legislação específica e dá um norte, a gente cria uma insegurança jurídica em relação ao que está sendo decidido no Brasil todo. Então, penso que essa também é uma importância grande e relevante da legislação específica quando se trata do online. Ah, interessante essa resposta. Então, em resumo, para um leigo da área jurídica como eu, aquilo que se aplica no offline se aplica no online também, do ponto de vista de
o que eu posso dizer e o que eu não posso dizer, se gera uma calúnia, uma difamação e etc., ou uma fake news. Entretanto, no meio digital, por haver algumas características um pouco distintas do mundo real, quando se compara com o mundo real, existem algumas, acaba gerando umas áreas cinzentas que não tem uma jurisdição para aquilo, e para essas áreas cinzentas é preciso que haja uma jurisdição, uma regulamentação própria. Caso contrário, pode ser que juízes tomem decisões distintas sobre o mesmo fato, justamente por não ter clareza sobre essa área cinzenta. Seria isso? Perfeito, exatamente, exatamente. Interessante. Quando a legislação não é clara, é o que acontece. Né? Vou elucidar com um exemplo que foge aqui o online, mas foi em 2008, não tínhamos a lei da ficha limpa e alguns juízes começaram a decidir com base na Constituição. Né? Então saiu decisão para todo lado naquela eleição. No sentido de não permitir que pessoas saíssem candidatos, outros permitiam porque não havia regulamentação, enfim. Então, é preciso dar um norte, né, para que a gente não tenha essa insegurança jurídica no Brasil. Justamente nessa área cinzenta que você falou. Legal. Hoje, Fazer um adendo é aquilo, é a questão da jurisprudência também. Como o assunto é recente, a jurisprudência ainda está se moldando. Então, com o passar do tempo, a gente cada vez mais vai ter mais noção do que abordar, de como os pensadores, né, os juízes estão entendendo de uma forma comum. Então, é questão de termos essa legislação específica sendo moldada e também observar o que os juízes estão entendendo de forma comum, mas isso é algo que é se moldado com o tempo. legal. Uma última pergunta para você. Depois a gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí depois a gente falar a mensagem final, né? Essa regulação, ela está em discussão, né? E provavelmente ela será votada durante esse governo atual. A gente tem um governo, né, de centro-esquerda e um parlamento, um congresso um pouco mais à direita. E há uma discussão muito grande se a forma com que essa regulação vai ser votada, ela vai ser tendenciosa para um ou outro lado, para atender a interesses de um ou outro lado. Vocês veem esse risco? Ou vocês acreditam que não, que esse tipo de discussão tende a ser centrado, tende a ser servir os interesses do bem comum, sem que seja enviesado por um lado ou outro? Eu acredito que o papel do governo que esteja atual, independente de qual viés, que seja tratado com a questão dos fatos. Se algo está sendo implantado, ele precisa ser fundamentado e precisa ser baseado em fatos. Se está havendo algum tipo de retaliação ou algum tipo de alegada, digamos assim, perseguição a um outro lado, outro viés político, isso precisa ser esclarecido, precisa ser fundamentado. Então, eu acredito que a base de tudo é isso, é a lei e os fatos. Se por acaso, nossa democracia funciona dessa forma, exatamente para evitar situações favoráveis para um viés. Por isso mesmo, da mesma forma que você mencionou, quando o governo de centro-esquerda e o parlamento é mais voltado para a direita,
Isso existe a chamada oposição exatamente por esse motivo, para poder equilibrar os lados da forma mais justa possível. Legal. Então você acredita que não importa a composição do parlamento ou do governo, você acredita que essa regulamentação vai ser construída de uma forma que não seja enviesada? Eu acredito que ela deve ser discutida, deve ser fundamentada, deve ser votada, né? Exatamente. Essa é a função dos deputados, dos senadores, para que seja algo que atenda o interesse comum, que seja evitado exatamente falando de figuras públicas, né? A questão foi muito discutida, foi a questão de candidatos fazendo assim afirmações contra candidatos de outro partido, esse tipo de coisa. Porém, tudo isso tem que ser apurado, tem que ver se condiz com os fatos. Então, eu acho que nesse sentido tem que atender o interesse comum, que é a informação correta, a informação sem mentiras. Legal. E a sua opinião, Elber? Você acha que vai ser feito de uma forma equilibrada ou você tem algum receio de ela ser direcionada para um lado ou para o outro? Eu penso que pode. Pode haver esse direcionamento, sim. E acredito também que temos uma democracia. Acredito que os eventos dos últimos anos demonstrou isso, né? Tivemos uma tentativa pífia de golpe, né, o 8 de janeiro, que, enfim, não deu certo por conta das instituições, que estão com bons alicerces. E considerando isso, as instituições alicerçadas, nossa democracia não é tão frágil, ou não é frágil, na verdade, isso tudo permite que os polos opostos eles discutam essa lei, assim como discutem várias outras, e eles puxam, cada polo puxa para um lado e tem ali os freios e contrapesos ali das ideologias, né, contrapostas, que chegam a um denominador comum. Em regra é o que a gente vê. Né? Se porventura a lei que for a minuta ela tiver um excesso, no Congresso tem grandes chances de serem aparadas essas arestas. Né? Na pior das hipóteses, que saia uma lei, que sancione uma lei, que tenha talvez um viés ideológico para um lado ou para o outro, a gente tem uma alternância de mandatos também. Que no próximo mandato pode não ser o que está hoje, e lá na frente revoga-se essa lei, enfim. Então, eu acredito que, no fim, tenhamos algo razoável, né? Mas ouviremos propostas absurdas no decorrer, como acontece com toda a lei. Então, o risco corre, sim. Acredito que temos esse risco de ter um posicionamento ideológico mais para um lado do que para o outro, e que ele é mitigado em razão da força que temos hoje da nossa democracia. Sim, eu concordo. Eu concordo que a nossa democracia é forte. E a nossa democracia é forte principalmente porque as pessoas querem viver em um país democrático. E isso viabiliza tudo, as instituições, o ambiente democrático e as leis, o Congresso e etc. Eu acredito que pode haver tendências também, eu concordo com você, Albert, preferências, né, para um lado ou para outro, porque afinal de contas o Congresso
constituído de seres humanos, o governo também. Eu acredito que pode haver esses interesses conflitantes, mas o fato de serem polos distintos, né, o governo ser mais à esquerda, o Congresso ser mais à direita, isso pode acabar ajudando até para que a gente tenha uma regulamentação um pouco mais equilibrada e que, no final das contas, atenda o bem comum. E, de todo modo, eu também acredito que é importante ter essa regulamentação para poder ter, para esses pontos, essas áreas cinzentas, né, que não existem regulamentação no meio digital, para que esses pontos possam ser discutidos e esclarecidos. Senhores, discussão de alto nível. Eu acho que essa discussão acaba sendo positiva para o bem comum, não só das pessoas que estão nos acompanhando, mas para o nosso país como um todo. A gente vê muitas pessoas falando que acham o que sabem, mas na verdade não sabem. Isso gera ruído, gera desinformação. E essa discussão, por vocês conhecerem do assunto, gerou muita fundamentação para pessoas que não conhecem sobre essa parte de regulamentação, a parte legal nos meios digitais. Para a gente concluir, eu queria abrir um espaço para vocês falarem o que vocês quiserem, e o canal está aberto para vocês. Tenham à vontade. Obrigado, Felipe. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Eu acho que foi um bate-papo muito produtivo, foi algo que agregou muito para nós mesmos e para todo mundo que está acompanhando. E espero aprimorar meus estudos nesse sentido, iniciar várias graduações e, enfim, contribuir ainda mais. Então, acima de tudo, agradeço a oportunidade. Obrigado. Valeu, Felipe, agradeço. Para quem tiver curiosidade, vou só falar um pouquinho mais aqui do que temos no eleitoral. A lei que trata da publicidade, da campanha, das eleições, é a Lei 9.504, a Lei das Eleições, e quem fala da publicidade é uma resolução do TSE 23.610. E para quem tiver curiosidade, está em minuta no TSE, como tem todo ano, algumas mudanças. Inclusive vai tratar, ainda está em fase de minuta, vai tratar também da inteligência artificial, essa minuta, para alterar a resolução. Então, como é que funciona lá na Justiça Eleitoral? Temos a Lei das Eleições e o TSE regulamenta. O que não está nas eleições é regulamentado por meio de resolução, e esse ano certamente vai constar de uma resolução, da alteração dessa resolução, para incluir a questão da inteligência artificial. Se tiver interesse, está em fase de minuta, mas já com um andamento já próximo aí à publicação. E agradeço, Felipe, a oportunidade aí do debate riquíssimo. Agradeço ao Pedro, né, já o adicionei nas redes sociais. Vamos manter contato. Com certeza. Também agradeço, Albert. Obrigado pela oportunidade, pelo conhecimento. Agregou muito. Legal. Eu queria agradecer vocês dois, inclusive para quem está acompanhando a gente. Esse vídeo vai ser compartilhado no YouTube também, então ele vai ter uma duração no digital bem longa, e eu acho que muitas pessoas vão acompanhar ele depois. A vocês que quiserem mais esclarecimentos sobre esses pontos, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente pode direcionar para o Pedro e para o Albert, ou contactar eles diretamente. Vocês viram que eles são conhecedores do assunto. Eu queria agradecer, Pedro e Albert, por esse tempo que vocês dedicaram para ir para essa conversa. E é isso aí. A gente vai trabalhando juntos para gerar valor para nossa sociedade, cada um com a sua expertise, cada um com o seu conhecimento, o seu talento, interesse,
e essa somatória eu acredito que tende a gerar um futuro cada vez melhor para todos nós, né? Então, obrigado a todos vocês e a gente se fala. Valeu! Obrigado, Felipe. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Elber. Obrigado. Agradeço. Até mais.